Isso aí, pessoal, bora para mais um vídeo. Vamos fazer, bom, vamos falar aqui de opções. Estamos aí montando a carteira devagarzinho e eu estou mostrando aqui nessa série de vídeo aí exemplos, né? Exemplos aí de como montar a carteira, como aí lançar uma opção, mais ou menos os prêmios e tal, uma geral aí de opções, né? Vamos aproveitar aí que VUC 3, lembrando que está aqui na playlist os vídeos, tá? Desde o primeiro. Acho que esse aqui vai ser o quarto vídeo. E vamos tentar fazer isso aí 15 em 15 dias ou mensalmente, né? Pra gente ir captando os prêmios e mostrando mais ou menos como é que funciona, tá? Vamos pegar a VUC 3 aqui, aproveitar que está caindo, né? Então, a gente, nesse cenário que VUC 3 está caindo, né? Lembrando que esse gráfico aqui é todos contando os dividendos, né? Não está com os dividendos. Então, esse gráfico aqui é um gráfico descontado, tá? Vamos lançar put, por quê? Se a gente for ver aqui ó, no acompanhamento, deixa eu pegar a caneta aqui, fazer um vídeo rápido, tá? Vamos pegar a caneta aqui. Se a gente for ver aqui no acompanhamento, eu tenho uma put para ser exercida dia 19/9, hoje é dia 16, tá? Então, mesmo sem eu ter, de repente, caixa para lançar mais uma put, para vender mais uma put, né? Eu posso, porque, olha, está muito longe, né? Meu strike está lá em 16,06. Então falta o quê? Hoje é terça, vai vencer na sexta. Então, o que acontece? Poucos dias, né? Quarta, quinta, sexta, 3 dias para vencer, para essa ação ter que cair para R$16 para eu ter que comprar ela, né? Então é muito difícil disso acontecer. Então eu posso lançar mais uma antes agora, entendeu? Se eu quiser lançar uma agora, eu posso lançar. Então é o que a gente vai fazer. Vamos lançar uma put aqui, vamos jogar ela aqui para 17/10. Então vamos, porque se lá em 17/10 ela cair, a chegar no nosso strike, a gente é obrigado a comprar. E também essa daqui se cair a R$16, né? O que é muito improvável. Mas se cair, eu sou obrigado a comprar agora, né? Então ela vai ter que cair, ó, 20%, né? Mais ou menos 20%. Eu acho muito difícil disso acontecer, tá? Em 3 dias, sem nenhum fato desastroso, não acredito, tá? Porém, se acontecer, eu sou obrigado a comprar. Eu tenho que ter o dinheiro lá, tá? Se eu não tiver o dinheiro lá, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me virar para arrumar. Mas aí até aí tudo bem, né? Então, lançamos só em 100 opções, não foi nada alavancado. Então é tranquilo se isso acontecer. E já vou lançar mais uma put, colher mais um prêmio, jogar na planilha e mostrar para vocês aqui. Vamos pegar aqui então para 24 dias, ó, VUC 3. Lançamento aqui para 17/10. Aqui, ó, do lado das puts. Não deve estar muito grande, mas vocês devem estar vendo mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, 12 centavos, o que vai equivaler a 0,60. 0,60% aqui de prêmio, né? E se ela cair, eu tenho que comprar ela aqui a 19,06, tá? Então, se ela cair abaixo, inclusive, né? Eu sou obrigado a pagar o preço que eu combinei, né? Tem um desconto aí de 5%. Então, mas é uma carteira que é uma ação que tá entrando na carteira como pagadora de dividendos. É uma ação bem escolhida, tá? Então não tem problema eu ganhar um prêmio ainda se ela cair abaixo de 19 eu pagar 19 nela, tá? Porque se eu fosse um buy and hold comum, eu estaria comprando ela agora, tá? Ah, pintou o dinheiro, vamos comprar a VUC 3. Beleza, ia comprar mercado aqui a 20,14, né? E nesse caso aqui, vamos lançar, vou tentar pegar aí uns 15 centavos, vamos ver se eu consigo pegar um prêmio um pouquinho maior. Vamos colocar 100 aqui. Vamos ver, foi criada a ordem, vamos acompanhar aqui, ó. E em 15 centavos eu não consegui nada, né? Estão oferecendo a 12. Vamos editar aqui, eu nem vou olhar o book não, vamos, ó, já pronto, já foi. Pegamos a 14 centavos, né? Então você vê que eu lancei ela a 15, né? E a 15 não foi executada, né? E aí quando eu lancei 14, ela já agarraram ela, né? Então aqui, ó, a gente ganhou 0,14 dividido por 19,06. Então a gente conseguiu pegar 0,73 centavos,
0,73 centavos. Aí é um prêmio, não, 0,14 centavos, um prêmio de 0,73%, tá? Então o que a gente faz aqui? Né? Vamos pegar aqui e vamos lançar isso daqui. Vamos lançar esses 14 centavos. Vamos trazer a planilha para cá. Aqui eu tenho CEMIG, vamos vir aqui em VUC, ó. Então aqui, ó, a gente tem 14 para o dia 17/10, né, de 2025. Qual é o código dela? É a VUC-V204. VUC-V204. Então, ó, vamos lá. VUC-V. (204), só para a gente manter um controle aqui, né, mais rápido, né? E é isso, pessoal. Você vê que simples que é, né? Você todo mês fazer seus lançamentos e vai aportando, fazendo lançamentos. Então você vê que aqui, se eu zerar aqui, ó, tava com um rendimento aqui de, deixa eu pegar um amarelo, 0,96, né? Só falando em opções em relação ao que eu tenho investido, né? 0,96. Quando eu lanço aqui mais 14, então foi para 1,64, certo? 1,64. Aí a gente tem aqui um lance interessante para mostrar, né? Eu peguei a planilha e separei ela, o lucro, descontando a variação, né? A variação está aqui, ó. Então a gente tá perdendo quase 3% aí em relação ao nosso preço médio, certo? E é uma coisa que as pessoas não entendem antes de entrar nas ações. As ações variam, né? Então você tem o seu valor de patrimônio, que pode tanto subir quanto cair, né? Um exemplo é você colocar 1.000 e de repente você perde 10%, você está com 900. Isso é a oscilação do seu patrimônio, que é natural em ações, tá? Elas sobem e descem. Ou pode também subir e uma ação sua que você entrou pode disparar. Então aqui eu fiz o lucro baseado das duas maneiras, tá? Então a gente tem aqui em cima, considerando, né, ó, aqui está descontando, você pode ver que eu tive um lucro aqui embaixo, aqui, ó, total, juntando os dividendos, juntando as opções, não teve nenhum swing, né? Então, teve um ganho de R$ 84,00. Esse ganho, em relação ao que eu tenho investido, ao meu preço médio, eu estou ganhando 4% ao mês, tá? Então, no caso aqui, não tem nenhum mês ainda, né? Então, porque faz 25 dias que eu comecei a operar ela, não é isso? Então, pronto, aqui não está descontando a variação. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo não está descontando a variação, certo? Então, aqui a gente tem uma noção de rentabilidade do que a gente está fazendo, mais os dividendos, em relação ao meu preço médio, tá? Isso para a gente saber aquele negócio cru. Agora aqui em cima a gente tem a mesma coisa, porém, eu estou descontando a variação. Então, esse é o valor real, juntando tudo, variação, mais prêmios, mais dividendos, é o valor real no momento. Então a gente tem que entender isso. É momentâneo, é no momento. Pode cair, como pode subir. Então você veja que se eu não tivesse com uma ação pagadora de dividendos e não tivesse rentabilizando com opções, eu estaria realmente aqui, ó, eu não estou negativo ainda. Por quê? Porque eu tenho esses prêmios compensando, eu tenho esses dividendos entrando, esse dinheiro entrando, captando esse dinheiro que está compensando a perda ainda, né? E me deixa ainda com patrimônio positivo, certo? Mas, na realidade dos fatos, em relação ao meu preço médio, sem nenhum dividendo, sem nada que eu recebi, eu estaria negativo menos 2,94% em relação ao meu patrimônio, tá? Bom, como muita gente diz, né, patrimônio não coloca comida na mesa, né? O que coloca são os seus dividendos, né?
E, no caso, também os prêmios, né? Porque você recebe isso em dinheiro no dia seguinte. Então, amanhã entra esse valor que eu fiz, né? Então, pessoal, você tem que entender isso, que ao longo prazo, se essa empresa for realmente uma empresa boa, o valor de mercado dela vai subindo e mês a mês você vai ganhando mais dividendos, mais prêmios. O teu preço médio, juntando tudo, vai caindo, né? Porque se você for ver bem, ó, eu tenho uma proteção aqui com o que eu já ganhei de um preço médio aí de 16,68. Se eu descontar tudo que eu recebi ao valor do meu preço de compra, que foi 20,73, é como se eu tivesse comprado, né? Se eu tivesse descontado esses prêmios tudo, como se eu tivesse um preço médio de 16,68. Né? Então eu estou bem lá embaixo, eu estou com um lucro bom, um lucro bem bom, né? Um lucro gigante aí, né? Então é isso, né, pessoal? Vocês têm que. Isso é uma coisa que a gente faz para o longo prazo, tá? Isso você começa e você ganha pouco, então você separa um pouquinho para fazer todo mês, lança, guarda primeiro na renda fixa, né? Até você ter o valor de um lote para você cobrir. Essa é a sugestão. Se você ganha muito pouco, fala isso só para quem tem dinheiro. Claro que quem tem dinheiro vai fazer mais rápido, vai construir as coisas mais rápido. Por isso que você tem que ganhar mais, tá? Então isso é um incentivo até para você ganhar mais. Pega um pouquinho, coloca todo mês, nem que for R$ 50, nem que for R$ 100, põe na renda fixa, põe lá no LFTB, né? Que eu indiquei lá na primeira aula. Deixa lá, até formar um lote de uma ação que você queira comprar. Aí você não compra, lança a opção, vai colhendo prêmio, né? Continua depositando aquele seu pouquinho lá no LFTB até você ser exercido. Enquanto você não é exercido, meu amigo, o restinho do seu dinheiro vai estudar para ganhar mais. A sua vida vai mudar. Se você estiver começando aí sua vida laboral, né? Se você estiver começando, você tenha certeza que se você estudar, você ir para cima, for proativo para as coisas, né? Um dia tiver a oportunidade de empreender, a sua vida vai mudar muito no decorrer dos anos. Então você não pode pensar no futuro como a sua situação hoje, entende? Você não pode falar, eu ganho pouco, não vou fazer isso aí porque eu ganho tão pouco. Não, você ganha pouco hoje, mas você vai melhorar. Então você já vai ganhando experiência e já adquirindo um patrimônio. Porque quando você tiver um aumento de salário ou quando você estiver ganhando mais, você já vai ter uma certa experiência e já vai ter um certo patrimônio, tá? E rentabilidade é rentabilidade. Você já vai ter experiência em rentabilizar mais do que a média do mercado, certo? Então, por isso, o bom de aprender. Quem mexe com ações, quem quer mexer com ações, é obrigatório mexer com opções, tá, pessoal? É obrigatório. Se você não entender o mínimo de opções, você está totalmente atrasado e fadado a ficar sempre no negativo em ações, tá? Você vai precisar de 3, 4, 5 vezes mais anos para poder ficar bem positivo do que uma pessoa que faz seus lançamentos em opções, tá? Então é isso. Lançamos aqui, lançamos lá a opção, já anotamos aqui, depois eu faço aqui eu lanço ela certinho, né? Aqui nas lançadas aqui. E ó, CEMIG, para vocês terem uma ideia, ó, vocês terem uma ideia aqui de rentabilidade, né, positiva. Ali a gente estava com a rentabilidade negativa, né? E agora vamos ver o impacto da rentabilidade positiva. Então aqui, ó, aqui embaixo não estou considerando a variação. Então tudo que eu ganhei foi R$ 233, o equivalente ao que eu tenho, 1.085, que é o meu preço médio, eu tenho só um lote também, é o equivalente a 21% em quase 6 meses, uma rentabilidade mensal de 3,67. Tá? Sem considerar a variação. Agora, e se eu considerar a variação? Ó, a variação ela tá custando 11,22 e eu paguei 10,85. Então, considerando a variação, eu tenho aqui um lucro de R$ 270. Pelo que eu investi, é um lucro de quase 24,94 no mesmo período, né? Então, você vê que saiu aqui de 21 para quase 25% no período, 4,25 ao mês. Ao mês. Olha que rentabilidade
explosiva, né? E você tem as duas formas de ver, né? Sem a valorização e com a valorização. Você vê que eu estou tendo uma valorização de 3% aqui sobre o patrimônio. Então, esse valor aqui a gente agrega nos prêmios, nos dividendos e tudo mais. E aí faz a contabilidade aqui do rendimento, certo? Então, isso você vai... E aqui está em tempo real, né? Tá linkado com o Profit, a cotação real de agora, 11,22. Isso está oscilando em tempo real. Então, aqui no momento, então eu sempre falo, quando você junta a variação, você tem a rentabilidade no momento, tá? No momento. Beleza, pessoal? Acho que foi uma boa aula aí, né? Deu para esclarecer algumas coisas aí para quem está de fora também e quem está ainda meio perdido, beleza? Vou ficando por aqui. Pessoal, deixa o like, eu vou deixar o link aí do curso de opções. É um curso focado no buy and hold, é um curso focado em renda passiva. É um curso, é claro que tem algumas outras técnicas que podem até turbinar mais, mas que exigem outros tipos de cálculos, né? Então lá no curso tem muita experiência, operações feitas assim ao vivo, mostrando, calculando, sabe? Outras vendas de calls, strangles, coisas que você pode aí agregar, tá? Que em algum momento eu vou fazer aqui também, tá? Que em algum momento eu vou fazer aqui também, tá? Então eu vou deixar o link lá da Hotmart, quem quiser, não é caro, vale muito a pena, são mais de 40 aulas lá, tá? Sei lá, eu sei que o segundo módulo tem mais de 25 aulas, e o primeiro módulo deve ter umas 10, 15, tá? Então são muitas aulas, o primeiro módulo todo ali teórico, e o segundo módulo todinho na prática, tá? Na prática, mostrando mesmo com dinheiro real, com ações reais, sabe? Operações reais. Então vale muito a pena, pelo valor, ele vale muito a pena esse curso, tá bom? Vou deixar aí, quem gostou do vídeo, deixa um like, quem quiser fazer alguma observação, deixe nos comentários, e vou deixar meu WhatsApp pessoal aí também, quiser trocar ideias sobre o mercado, eu estou aberto aí às conversas. Valeu, pessoal. Obrigado aí, até a próxima. Tchau.